Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, que tem como objetivo levar saúde, bem-estar e qualidade de vida para todos. E no programa passado, com o Dr. Rodrigo, eu falei que em novembro nós iríamos entrar com um tema que aborda sobre câncer de próstata, o Novembro Azul. E tem aqui como convidado especial o Dr. Márcio Rigo, urologista, que vai falar sobre esse assunto com conceitos e também com prevenções. Dr. Márcio, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Fala Doctor. É uma grande satisfação tê-lo aqui para abordar um assunto tão importante para nós e para todos que estão nos assistindo. Bem, primeiramente, Douglas, queria te agradecer o convite para falar de um assunto tão importante para a saúde masculina, que é o Novembro Azul e o rastreamento do câncer de próstata. Bem, então vamos começar pelo básico. O que é a próstata? Qual é a função dela? Quais são as doenças que não é só câncer que se tem? Então vamos começar basicamente para que se possa falar para quem está nos assistindo de uma forma mais assim que esclareça melhor até nós chegarmos no câncer de próstata. Muito bem. A próstata é um órgão presente em todos os homens, tá? A próstata ela tem a função básica na fertilidade, tá? Ela tem a função de produzir parte do líquido seminal, né, que é responsável pela nutrição dos espermatozoides até o espermatozoide conseguir chegar na fecundação do óvulo. Então a próstata tem essa função de nutrição do espermatozoide, né, então na fertilidade, e tem uma função secundária no controle da urina, no controle da micção. O que faz com que algumas doenças apareçam na próstata, que não seja o câncer? A próstata, sim, apresenta basicamente 3 doenças, tá? Que são bastante comuns. Tá? O crescimento da próstata, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, é a doença mais comum da próstata. Tá? E ela tem uma frequência relacionada à idade. Tá? Normalmente o crescimento da próstata ela inicia ali ao redor dos 50 anos, tá? E progressivamente vai aumentando com o passar da idade. Para você ter uma ideia, 50% dos homens com 50 anos já tem algum grau de crescimento da próstata. Tá? Aos 70 anos, 90% dos homens terão algum grau de crescimento da próstata. Tá? Então, a hiperplasia benigna é a doença mais comum da próstata. Temos também uma doença que dá em homens mais jovens, tá? Que é a prostatite, que é uma inflamação na glândula prostática. Tá? A prostatite ela tem uma incidência maior nos homens de 30 a 50 anos. Então é uma doença que dá em homens mais jovens. Então tem muitos homens que ficam preocupados que mesmo sendo jovens estão com problemas de próstata, mas é importante saber que nem todas as patologias prostáticas são relacionadas ao câncer. Então existe o crescimento, existe a prostatite. E a terceira doença mais comum é o câncer de próstata, que vai ser o tema, né, que a gente vai falar mais hoje. E dessas benignas, ela pode evoluir para um câncer de próstata ou não? Normalmente não. O crescimento é crescimento desde o início e o câncer é câncer desde o início. Tá? Então, a hiperplasia não costuma progredir para câncer e as inflamações também não têm correlação com o câncer. Tá? São doenças distintas. Sim. Tá? Mas é importante os homens, por exemplo, o crescimento, tá? É uma doença bastante comum, que tem sintomas também bastante comuns. Tá? A maioria dos homens que vêm ao consultório com sintomas do crescimento queixam de jato urinário fraco. Quando vai urinar, o jato não é mais forte como era antigamente, né? Demora para começar a micção, tá? Às vezes fica com uma sensação que não esvaziou a bexiga, urina e parece que sobrou,
urina na bexiga, Sim. tá? Às vezes ocorre um aumento da frequência, tanto diurna como noturna, tá? Talvez não urinava nenhuma vez antes, à noite, e de repente começou a urinar à noite, 1, 2, 3 vezes. Tem pacientes que a gente atende que urina 5, 6 vezes à noite. Fora do normal. Então, o aumento da frequência, a noctúria, que a gente chama, que é a micção noturna, tá? São todos sintomas do crescimento da próstata. Olha aí. Tá? E assim, ó, 40 anos, né? É uma idade marcada, mas pode ir antes? O crescimento, como a gente falou, geralmente começa a partir dos 50 anos. Certo. É raro, tem alguns pacientes que têm um histórico familiar, né, positivo, Sim. o pai teve, o avô teve, que podem ser mais precoces os sintomas. Sim. Mas a maioria começa a partir dos 50 anos. Geralmente 40 anos, 30 e poucos anos, os sintomas podem ser relacionados com infecções ou inflamações, né, que são relacionados à prostatite. O fator etiológico genético, ele é maior em relação aos demais ou tem outros que são maiores que o fator genético em relação ao câncer de próstata? Em relação ao câncer, né, existem os fatores de risco que a gente chama. Tá? O fator de risco principal para o câncer de próstata realmente é a genética, o histórico familiar. Tá? Tanto que tem estudos que mostram que se você tiver um familiar de primeiro grau, por exemplo, o pai ou o irmão, tá, que teve câncer de próstata, um familiar apenas, a chance já dobra de ter câncer de próstata. Se você tiver 2 familiares de primeiro grau, um irmão ou o pai, já é 5 vezes mais. Aumenta. Se tiver 3, é 11 vezes mais. Então é exponencial. Quanto mais familiares você tem com o diagnóstico de câncer de próstata, maior o risco de ter câncer de próstata. Sim. De outros fatores de risco que a gente pode falar também, tá? São a raça negra. Tá? A raça negra tem uma incidência um pouco maior de câncer de próstata do que a raça branca. Então é considerado também um fator de risco. Outro fator de risco que não é só para o câncer de próstata é a obesidade. A obesidade também está relacionada com o aumento de risco de câncer de próstata. Tá? Então esses dados são importantes. Em relação à parte de alimentação, a dieta. Tem muitas perguntas. Antigamente se falava muito do licopeno, do tomate, né? Que seria um alimento benéfico. Os estudos mais recentes não mostraram um benefício claro do licopeno. Outra coisa também relacionada ao selênio. Tá? Antigamente já o selênio tem uma importância grande, mas os estudos recentes também não mostraram um efeito benéfico comprovado. Sim. Tá? Outra coisa que é importante, que tem um efeito negativo, é a ingestão excessiva de gordura de origem animal. Tá? A ingestão excessiva de gordura de origem animal aumenta o risco de vários tipos de tumor. Tá? No caso do homem, da próstata, tumores de intestino, tumores de estômago. No caso da mulher, o próprio câncer de mama também aumenta o risco. Tá? Então, a ingestão excessiva de gordura de origem animal tem um efeito negativo. Para isso tem um exemplo bom, que é a população que menos tem câncer de próstata são os asiáticos. Tá? Japoneses, chineses, né? Alimentação de que peixe, menos têm câncer de próstata. Eles têm uma alimentação que tem uma baixa concentração de gordura animal. Peixe, legumes, arroz. Sim, né? Então, realmente, os japoneses têm, os chineses têm uma incidência menor de câncer de próstata. Sim. E a resposta para isso certamente está relacionada à alimentação. Falaste, Márcio, em rastreamento, ou seja, chegando a um diagnóstico, né? E falando em rastreamento, então, são os tipos que se pode descobrir, ou até mesmo os exames que são realizados
e dentre desses, acredito que também tem evoluído para que se tenha um diagnóstico mais preciso. Então, fale mais sobre o rastreamento. O rastreamento, a gente fala muito em prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata a gente não consegue prevenir, a gente consegue diagnosticá-lo precocemente, tá? E com isso permitir uma chance maior de cura. Certo. Tá? O termo correto é esse mesmo, é rastreamento e não prevenção. Certo. Tá? O rastreamento, tá, é indicado em todos os homens a partir de 50 anos. Tá? Todos os homens a partir de 50 anos. E quem tem esses fatores de risco que a gente falou, histórico familiar, raça negra, obesidade dieta. Tá? Tem indicação de começar um pouco antes, quem tem fatores de risco. Normalmente a gente indica a partir de 45 anos. Tá? Qual é a maneira que a gente indica, qual é os exames que normalmente a gente faz? Tá? Normalmente o paciente chega até o consultório, faz uma consulta normal, a gente conversa dos sintomas, se tem algum sintoma, tá? E o importante na avaliação durante a consulta urológica é um exame que ainda existe um certo preconceito em nosso meio, que é o exame do toque retal. Tá? O exame do toque retal nos dá dados bastante importantes, tá? No rastreamento do câncer de próstata. Com o exame do toque retal, a gente consegue sentir a textura da próstata, se ela tem áreas endurecidas, principalmente, ou nódulos, caroços, que a gente chama. Tá? Se existir qualquer área mais endurecida no toque, durante o exame do toque, a gente suspeita de que possa esse paciente ter uma neoplasia, um câncer de próstata. Tá? Sim. Bem, vocês viram que esse é o primeiro. Tem mais, né, doutor Márcio? Sim. Então, no segundo bloco, vocês verão quais são os outros que também favorecem a um diagnóstico preciso e com precocidade, né? Então, até daqui a pouco, fique aí, só vão, pegue uma cervejinha, um sorvete e volte para nos assistir. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Então vamos dar continuidade aos exames, ao rastreamento, o termo mais certo do que prevenção, né, doutor Márcio? Onde ele falou então do toque retal e agora ele vai falar de outros tipos de exames também que favorecem ao diagnóstico, né, doutor? Muito bem. Além do toque retal, existe um exame laboratorial que a gente utiliza muito no rastreamento, que é o PSA, ou antígeno prostático específico, tá? Que é um exame de sangue, tá? Que é bem comum, é feito em qualquer laboratório, tá? Que nos dá um valor, tá? E esse valor a gente analisa de acordo com a idade, tá? Normalmente o laboratório considera normal até 4, tá? Mas a gente tem que ter cuidado, porque homens muito jovens, valores próximos a 4 são anormais. Então, quanto mais jovem, mais baixo esse valor a gente considera como normal. Por exemplo, um homem até 50 anos, a gente sempre
prefere que esse valor esteja abaixo de 1. Tá? Então, realmente, quanto mais jovem, mais baixo esse valor. Tá? Então, o toque retal, o exame do PSA são os exames iniciais para o rastreamento. Se o paciente fez esses 2 exames e os 2 estão normais, a gente fica tranquilo. E aí só tem necessidade de fazer novamente, daí 1 ano. Normalmente a gente indica uma avaliação anual. Tá? Entra na periodicidade. Porém, se um desses exames estiver alterado, ou os 2, né, não precisa os 2 estarem alterados. Estando um alterado, a gente tem a obrigação de investigar. Tá? Aí tem uma sequência que a gente segue de investigação do câncer de próstata. Tá? Normalmente o que eu faço? Se o paciente tem um PSA um pouco elevado e tem um toque retal normal, a gente procura fazer um exame que não seja tão invasivo. E a gente tem disponível em nosso meio, de alguns anos para cá, um exame chamado ressonância multiparamétrica da próstata. Esse exame é um exame de ressonância que detecta no interior da próstata áreas suspeitas de câncer. Tá? E esse exame ele tem uma sensibilidade bem adequada. Se existir, ele é semelhante, ele tem uma graduação semelhante à avaliação da mama, né? Que é uma graduação que vai de 1 a 5, tá? Se o grau 1 e 2 são achados normalmente benignos, tá? Os graus 4 e 5 são mais achados de tumor mesmo, e o 3 é aquele que fica aquela indecisão. Então, normalmente, quando dá de 3 para cima, a gente indica o exame da biópsia. Tá? O exame da biópsia tem casos que eu indico diretamente. Se o paciente tem o PSA e o toque alterados, aí já eu nem solicito a ressonância. Já partimos diretamente para a biópsia, porque a chance desse paciente ter um tumor é bem alta, tendo os 2 exames alterados. Tá? A biópsia consiste numa coleta de material da próstata através de agulha. Tá? É uma agulha que a gente chama, é tipo uma pistolinha, uma pistola, que ela tira fragmentos pequenos da próstata, filetes da próstata, e ela é guiada pelo ultrassom transretal. Tá? É um exame mais invasivo, por isso que a gente reserva como a última opção, né, para os pacientes que realmente têm um risco significativo de ter câncer de próstata. Então esse exame... E a percentagem é grande? Se tem os 2 exames alterados, a chance é maior de 50%. Olha. De dar positivo. Sim. Principalmente quando o toque é alterado, a chance é bem significativa. Sim. Tá? Então, assim, essa coleta, ela pode ser feita com anestesia local ou preferencialmente com uma sedação anestésica, porque é um exame que tem um certo desconforto para se fazer. Tá? Certo? É um exame um pouco mais invasivo. Sim. Né? Se faz essa coleta desse material e é enviado esse material para um patologista, um médico patologista, que vai analisar as células e vai definir se aquelas células são de tumor ou não. Então, o diagnóstico definitivo do câncer é através da biópsia. Através da biópsia. O exame do toque e o PSA, eles são exames que podem presumir que aquela pessoa tenha, mas não confirmam sem a biópsia. Sim. A biópsia é indispensável. E ali que vai ser encontrar então as células neoplásicas as formadoras do câncer. É indispensável a biópsia para se fazer o diagnóstico. Muito bem. Bom, diagnóstico de câncer de próstata, tratamento. Se a biópsia deu positiva, a gente tem que saber se esse tumor ele está só localizado dentro da próstata ou se ele já está atingindo estruturas ao redor da próstata, que a gente chama de tumores localmente avançados, tá? Ou se ele já tem, inclusive, raízes ou metástases em outros órgãos.
tá? Isso a gente chama de estadiamento, tá? O estadiamento do câncer de próstata, normalmente a gente se baseia em exames dos ossos, tá? A cintilografia óssea e exames de ressonância da região pélvica, tá? Para ver se tem ínguas ou linfonodos aumentados na região pélvica, para avaliar se existe algum crescimento extraprostático, tá? Se o tumor já está invadindo a cápsula da próstata, que é semelhante a uma casca, tá? Isso significa que o tumor já não é num estágio inicial, tá? Então esse estadiamento vai nos ajudar a escolher a melhor forma de tratamento, tá? Em relação aos tratamentos, se o tumor está localizado somente dentro da próstata, esse é o tumor que a gente chama de precoce, tá? Que tem a maior chance de cura. O tumor precoce da próstata chega a ter em torno de 85 a 90% de chance de cura. Um prognóstico favorável. Muito bom, tá? E um detalhe que a gente sempre fala para os pacientes às vezes ficam angustiados quando a gente fala do diagnóstico do câncer de próstata. O câncer de próstata ele tem um comportamento normalmente indolente. Ele não é um tumor de crescimento rápido, como alguns que a gente sabe. A percepção da dor é menor. Então, ele é um tumor de crescimento lento. Então, dá para a gente definir com calma o tipo de tratamento. Não é uma coisa que eu dei o diagnóstico hoje, amanhã já tem que tratar. Sim. A gente pode pensar um pouco, um mês não vai fazer diferença normalmente no tratamento, tá? Então, assim, se a doença for localizada só na próstata, a gente tem duas opções de tratamento que podem ser curativas, tá? Que é a cirurgia e a radioterapia, tá? São duas opções que têm chance de cura. Nos casos em que a doença já está no estágio mais avançado, em que existem raízes, ou o que a gente chama de metástases, em ossos, em ínguas, em linfonodos, esses pacientes já não são mais passíveis de cura. Mas existem tratamentos bem eficazes também nessa fase. A gente tem pacientes que vivem muitos anos, tá? E em boas condições se fizerem tratamentos adequados, mesmo tendo a doença metastática, tá? Certo? Os tratamentos para a doença metastática não são tratamentos cirúrgicos, tá? Porque não teria vantagem de eu tirar a próstata, fazer uma cirurgia para retirar a próstata, se a doença já está em outros órgãos, tá? Em outras estruturas, tá? Não teria sentido fazer isso. Então o tratamento é sistêmico. São tratamentos medicamentosos. Inicialmente são usados hormônios que suprimem a testosterona, que é o hormônio masculino, tá? Certo? Mais tardiamente, quando esses hormônios perdem a eficácia, tem tratamentos quimioterápicos, o próprio tratamento de quimioterapia, e tratamentos com novos medicamentos. Também tem um efeito hormonal, mas dentro do receptor da célula tumoral. São medicamentos mais novos que a gente tem ultimamente. Voltando em relação ao tratamento da doença localizada, a cirurgia é um método bastante eficaz de tratamento, tá? Agora a gente dispõe basicamente de duas técnicas para tratamento cirúrgico. Tem a cirurgia convencional, que é uma cirurgia com corte, tá? Que normalmente é por uma incisão abdominal, tá? Que se tira a próstata através dessa incisão. E tem a cirurgia robótica, que muito se fala agora, tá? A cirurgia robótica é um avanço da cirurgia de próstata. Ainda não está muito disponível em nosso meio, tá? Em países mais ricos, como os Estados Unidos, em torno de 80% a 85% dos casos já são feitos com cirurgia robótica.
Aqui no Brasil a gente tem uma taxa bem menor, porque a gente tem o robô só em centros maiores. Por exemplo, aqui no estado a gente tem em Porto Alegre 2 aparelhos, tá? No Hospital de Clínicas e no Hospital Moinhos de Vento, que é possível fazer esse tratamento. Ainda não está disponível para planos de saúde, tá? Então, um dos principais problemas da cirurgia robótica é o custo, é o alto custo. Claro. O robô tem um custo altíssimo, tá? A cirurgia robótica nada mais é do que uma cirurgia por vídeo, em que se faz, em vez de uma incisão maior, se faz orifícios na barriga, Sim. tá? E o aparelho, e são introduzidos pinças, né, e tesouras por esses orifícios, que a gente chama de portais. Mas quem guia o robô não é o robô que faz a cirurgia. Quem guia o robô é um cirurgião. Sim. É um urologista que foi treinado para isso. Sim. Tá? Faz um treinamento. E os resultados dessa cirurgia estão sendo melhor do que a convencional? A cirurgia robótica, os estudos mostram algumas vantagens mais relacionadas com menos dor pós-operatória, por ser uma incisão, por ter incisões menores, Mínimas. Menos perda sanguínea, tá? Menos tempo de hospitalização, tá? Geralmente fica 1-2 dias no hospital. Quando a gente faz a cirurgia convencional, são em torno de 3 a 4 dias de hospital. Tem um pouco mais de dor pós-operatória, Sim. tá? Certo? Mas os resultados a longo prazo não mostram diferenças no controle do tumor, tá? Então a cirurgia convencional ainda ela controla o tumor igual à cirurgia robótica, tá? Uma das coisas que a gente vai falar que é alguns problemas que pode ter de ereção e de controle da urina. Isso. Tá? A cirurgia robótica ela pode ajudar num controle, numa recuperação mais precoce da ereção e do controle da urina. Mas a longo prazo isso também não tem diferença. Sim. A cirurgia convencional também dá resultados muito bons. Tá? Aqui em Santa Maria a gente não dispõe ainda da cirurgia robótica, a gente faz a cirurgia convencional, mas com bons resultados. Nem todo mundo ainda no Brasil tem essa possibilidade de fazer a cirurgia robótica, mas nem por isso se deixa de conseguir resolver esses problemas. Mas isso é uma questão de tempo também. Com né? o tempo, a tendência é disseminar mais o uso chegar, da o robótica. custo reduzir também, porque vão haver outras marcas, né? Sem como dúvida. é do mercado. Sem Mas que interessante. Olha, eu fiquei surpreso e eu não sei, eu acho que eu fiquei tão acompanhando, né, de uma maneira tão concentrada, assim como as outras, mas que coisa, né? A questão o homem, por exemplo, ele demora às vezes a ir a procurar o médico, né? Por algumas questões, culturais, vamos dizer isso, né? Mas quanto é importante essa questão do homem tomar atitude aos 50 anos, e se teve uma sintomatologia que falaste agora, de procurar o médico, né, para que possa ter esse rastreamento e se prevenir também, né, na questão de saber se tem ou não, se está tranquilo. Eu fico muito honrado assim, com tudo que tu falaste agora, Márcio, sobre essa situação, né, do câncer de próstata, e ali deu uma aula para nós, né, começando pela próstata e tudo, e acredito que muitos que estão nos assistindo ficaram bastante tocados com esse assunto, até mesmo porque no decorrer do tempo tu mostraste que tem a solução de cirurgia convencional, né, que se é mais invasiva, mas também que hoje tem algo que é uma tecnologia mais avançada, que por detrás tem o médico, né, atrás no robô, mas que está ali para fazer algo minimamente invasivo, para que se possa o paciente ter um conforto maior, até mesmo no pós-operatório, certo? E olha, fiquei bastante surpreso com isso. Sem dúvida. E o que eu quero te agradecer, mas antes de nós terminar o nosso programa de hoje, eu quero que tu deixe algo assim
que faça com que os que estão nos assistindo, eles pensem melhor a respeito sobre isso, né? Para que esse Novembro Azul que nós estamos iniciando agora, que todos comecem a ter uma conscientização da importância que tem que procurar o médico, que tem que ir, que tem que fazer. Passou de 50 anos, tem aqueles fatores etiológicos, né? Da herança genética, da obesidade, da dieta, né? Entre outros, de ter esse, né? de ser convicto que é um desses e procurar. Não é? Sem dúvida. Uma coisa que eu vejo bastante no consultório, que as mulheres são muito mais organizadas nesse sentido de fazer rastreamento, né? Muitos homens chegam dizendo, quem marcou foi a minha mulher, né? Ou a esposa vai junto, se eu não trouxer ele aqui, ele não vem, né? Então as mulheres também é importante, né? Essa colaboração das mulheres, as mulheres são mais organizadas nesse sentido. E elas que mandam, né? Também, né? Com certeza. Né? Então, eu acho assim, a mensagem que eu posso deixar para os homens é que assim, o rastreamento do câncer de próstata não é assim uma coisa que não tem que ter esse preconceito, né? De fazer. Os homens, então, a partir de 50 anos, né? Uma vez por ano é bom procurar o seu urologista, fazer os exames, fazer o PSA, fazer o toque retal. Se tem histórico na família, né, procurar um pouco antes, em torno de 45 anos, tá? Para começar a fazer, tá? Então, esses exames são tão simples, né? E com isso a gente às vezes detecta inclusive outros problemas também, que iam trazer prejuízo no futuro para esse paciente. Exatamente. Frequentemente a gente acha outros problemas, com certeza, né, nesses pacientes que vão nos procurar para fazer o screening, né, o rastreamento do câncer de próstata. Doutor Márcio, muito obrigado pela tua presença aqui, pela tua disponibilidade, pela excelente exclamação que fizeste e abordou muito bem sobre o câncer de próstata. E para mim é uma honra tê-lo aqui no nosso programa, o Fala Doctor, que tem esse grande benefício a todos vocês, que é levar essas informações muito úteis para cada um. Eu é que agradeço. Muito obrigado. E até a próxima.